programa do nosso canal, o professor Elias Santos, e agora nós vamos falar sobre requisitos. Na aula anterior nós falamos sobre as fases de um projeto e agora eu quero começar a falar, é parte teórica ainda, sobre requisito. E para a gente falar de requisito, quero mostrar uma pequena e singela imagem que vai falar muito bem para nós o que é um requisito no sistema. Essa imagem, preste bem atenção nessa imagem, porque é bem intrigante ela. Primeiro quadro, ela diz como o cliente explicou. Vai lá para o último quadro, que você vai ver o que realmente o cliente queria. Já aí nós temos uma definição muito interessante do requisito e uma análise, a gente diria assim, já uma crítica quando a gente vai desenvolver um sistema. Nem sempre o que o cliente está explicando é o que o cliente quer. Daí a grande lacuna que a gente tem e o trabalho grande que a gente tem na preparação, na engenharia desse software. Então a primeira parte é o que o cliente explicou. Porém, a segunda é mais intrigante, é como o líder de projeto entendeu. Uma lacuna, uma diferença. Gente, isso, eu falei anteriormente que isso funciona para a vida. E isso realmente funciona para a vida. Quando você está trabalhando com uma mão de obra, com alguém que vai desenvolver algo para você, você tem que, às vezes, desenhar, você tem que colocar no papel. Uma reforma de uma casa, de uma construção, cara, se não tiver, eu quero, se você só apontar, meu amigo, já era, né? Então aí a gente já começa a ver que a coisa é para a vida. A comunicação, o próprio diálogo é assim, nem sempre aquilo que você falou é o que a pessoa entendeu. Você falou para a pessoa, mas o que ela entendeu é outra coisa. Então, daí a gente demanda as grandes crises até no dia a dia. Terceiro quadro é como o analista projetou. Olha bem a ideia, né? E a ideia é intrigante. O cliente explicou algo, o líder de projeto entendeu, mas o analista projetou. Pior ainda, como o programador construiu. Aí vai na sequência, né? Como o construtor de negócio descreveu. Como o projeto foi documentado, ou seja, não foi documentado nada. O que o cliente explicou não está documentado, o que o líder de projeto entendeu não está documentado, o que o programador fez não está documentado. Quem vai trabalhar depois, né? Que funcionalidades foram instaladas? Quase nada, ou basicamente nada, só um tracinho. Pior de tudo é como o cliente foi cobrado, né? Ele pensava num balanço, foi cobrado com uma montanha russa, né? Como foi mantido? Não foi mantido. E no fim, o que o cliente realmente queria. Então, essa imagem aí bem interessante, bem intrigante, mostra o desafio que a gente tem na elaboração de um sistema. Então, definindo aí requisito, eu posso trazer três conceitos para a gente trabalhar. Primeiro conceito é uma condição ou capacidade com a qual o sistema deve estar em conformidade. O sistema deve estar em conformidade. Segundo conceito, uma condição ou capacidade demandada por um usuário para resolver um problema ou atingir um objetivo específico, né? Deve ter algo específico. Terceiro conceito, uma condição ou capacidade que deve ser atingida ou possuída por um sistema ou componente de sistema. Então, essas três afirmações são três definições aí, três conceitos para o que é um requisito, né? Dois tipos de requisitos que a gente pode classificar, requisito de software, e preste atenção como isso é interessante. A gente tem deixa eu voltar aqui na figura, a gente tem aí os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais, ou seja, há dois tipos de requisitos de softwares, requisito funcional e requisito não funcional. Veja que no funcional a gente tem as necessidades, funcionalidade, regras, estudo de caso, e nos não funcionais, a qualidade, restrição, limites. Vamos exemplificar isso aí para ficar melhor. Os requisitos funcionais, RF, né, descrevem as diversas operações que os clientes e usuários esperam que sejam realizadas pelo sistema. Exemplo, vamos dar um primeiro exemplo, dois exemplos. Primeiro exemplo, o software deve realizar o cálculo dos gastos diários, semanais, mensais, anuais com o pessoal. Então, esse cálculo é um requisito funcional. Para isso que o cara contratou o sistema. Ele quer,
programador, a equipe, ele quer que isso seja feito. Um outro exemplo, o software deve emitir relatórios a cada 15 dias, relatório de compra. A cada 15 dias o software tem que enviar um relatório PDF, por e-mail, automático. O software deve fazer isso a cada 15 dias. Então, isso é um requisito funcional. Ou seja, para isso que o sistema foi solicitado. Agora, os requisitos não funcionais, eles determinam as características desejáveis do software quanto a alguns pontos. É algo desejável. O cliente nem solicitou isso, né? Na verdade, o cliente não solicitou. O requisito funcional é o que foi solicitado. Requisito não funcional é o que não foi solicitado, mas são características desejáveis. Quanto à usabilidade, a facilidade com que o software pode ser aprendido e utilizado pelos usuários. Diferença, por exemplo, do Windows para o Linux. Claro que o Linux hoje, para a geração hoje que está nesse período, né, é bem mais simples. Porém, ainda assim, a facilidade de usar o sistema faz com que muita gente fuja do Linux, né? Então, é a questão da usabilidade. Você, às vezes, faz um sistema que o cara... Pô, como é que é? Então, existem padronizações que são importantes. E a usabilidade é algo interessante para qualquer sistema, algo necessário, mesmo que não seja um requisito funcional. Confiabilidade. Pô, a habilidade do sistema se comportar de forma consistente e aceitável é outro requisito não funcional. Performance, a medida de velocidade ou eficiência da execução do sistema. Você, quando faz passa, por exemplo, um cartão no caixa eletrônico, você vai ficar ali esperando, estou pensando. Não, ele tem que ter uma medida de velocidade. É a performance que vai definir essa capacidade de uso para o próprio sistema. A suportabilidade é a habilidade do software ser facilmente modificável para acomodar melhorias e reparos. Todo software passa por melhorias, né? Hoje você está trabalhando com um tipo de impressora, amanhã surge uma outra. Hoje você está com um tipo de tecnologia de transmissão, amanhã surge uma outra. Então, agora surgiu o 5K, surgiu a velocidade 5x, e agora não, mas o meu software só trabalha com 2x, não tem como. Não, é a suportabilidade. Então, isso aí, mesmo não sendo não é o requisito que o usuário solicitou, não é o que ele pediu, mas é um requisito não funcional, ou seja, não é um requisito não funcional, ele não foi solicitado, mas é algo ponderável dentro de um sistema e que vai diferenciar um sistema de outro, uma equipe de trabalho de outra. Segurança são os requisitos relacionados à política de segurança adotada para a aplicação. Olha, você trabalha com base de dados, você trabalha com informações, você trabalha com informações de clientes. Talvez você não saiba disso, mas em relação à segurança da informação, o Brasil é o país que tem as maiores leis e regras de segurança de informação. Não parece, né? Toda hora alguém liga para você, toda hora alguém tem o teu telefone. Não parece, tem muita gente que burla a lei, mas da legislação, a nossa é a maior legislação. Daí a segurança, senão... Como é que ficam os teus sistemas, os dados, o que o cliente passou, as informações da base de dados, é a segurança. Isso, mesmo não sendo que quando o usuário sentar com você, eu quero um sistema disso, o usuário não vai, eu quero a segurança. O usuário não está pensando nisso, mas você está desenvolvendo um software de qualidade. Entendendo? Vamos seguir? E além disso, os requisitos legais, né? Algo que faz parte de todo o desenvolvimento, que são os requisitos não funcionais derivados da legislação que regula a construção de softwares, que regula a construção de softwares, a manutenção, a distribuição de softwares. Existem requisitos legais, a lei daquele país. Você está desenvolvendo software para onde? Para o Brasil, para a Argentina, para a China, para os Estados Unidos. Cada país tem uma legislação. E, embora o cliente não vá falar nada sobre isso, porque não é a parte dele, não é a parte que compete a ele, é a parte que compete a quem está produzindo o sistema. Então, isso não é um requisito funcional, é um requisito não funcional. Não é o que o usuário solicitou, o que ele quer no sistema, mas você tem que implementar isso aí, se preocupar com isso aí. Não é legal isso aí? Vamos pensar aqui em alguns exemplos de requisitos não funcionais. Eu dei exemplo de requisito funcional, agora exemplo de requisito não funcional. O primeiro deles,
A base de dados deve ser protegida para apenas os usuários autorizados. Lá no requisito funcional, era que entregasse um relatório a cada 15 dias de compras. Isso é o requisito funcional. Agora, o requisito não funcional, proteção da base de dados. Lembra a lei de dados, a lei de informações que eu falei anteriormente, a lei de proteção de dados no Brasil? É algo vigente. Então, é algo que você tem que se preocupar no desenvolvimento do sistema. Faz parte do requisito. O tempo de resposta do sistema não pode ultrapassar. Esse sistema aqui, essa petição não pode ultrapassar 15 segundos, senão expira. Opa, é um requisito não funcional. Vamos para outro. O software tem que ser operacionado no Linux. Você está fazendo software, qual sistema vai usar? Linux. Vai usar o quê? Não, esse software é para Android. Esse aplicativo é para Android. Então, isso aí é para iOS. Não, isso aí. Qual é o sistema? É um requisito não funcional. Será necessário um treinamento com uma carga horária de 48 horas. Requisito não funcional. O sistema deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não desliga, fica ligado. É um requisito não funcional. E aí, claro, né, nós temos a dificuldade, para a gente fechar o vídeo, as dificuldades na definição de requisitos. Vou citar 3 dificuldades que são as mais imprescindíveis, as que resumem tudo, né? Primeira dificuldade: os clientes não sabem o que desejam. Ele tem uma noção, mas não sabe o que deseja. Se arrebenta. Segunda dificuldade: os clientes não conseguem expressar o que querem. Caramba! Lembra o quadrinho que eu coloquei anteriormente? O que o cliente solicitou, mas o que o cliente queria. Terceiro, e pior ainda, os analistas acham que conseguem definir melhor o que os usuários querem, ou seja, não ouve. Senta para qual é o requisito, mas ele não ouve. O cara falou: eu queria um sistema para o meu negócio. Qual é o teu negócio? Vendo? Tá. E já não ouve. Ele já pensa no que ele fez, ele já pensa na resposta dele. Sentar, mostrar, nós temos um sistema assim. Veja se é interessante para você, né? Aí vamos tentar falar. Será que pode mexer? Claro. Você já tem uma base para mostrar uma coisa. Agora, não ouvir o cliente. Não ouvir o cliente. Vou repetir, não ouvir o cliente é um problema sério. Valeu? Gente, fechando essa primeira parte de requisitos, a gente tem mais coisas a falar. Nós vamos falar ainda sobre as etapas do requisito, as fases do requisito, mas estou fechando aqui para não ficar grande esse vídeo. Valeu? Grande abraço e assim, né? Um abração, joinha para vocês e até a próxima aula.